Agora é o seguinte, quero você pertinho e bem. E por conta disso, a gente sempre busca pautas aqui que possam nos ajudar a ter uma vida cada vez melhor. Eu tenho já há algum tempo falado de oportunidades de trabalho e de oportunidades de estágio e de aprendizagem, porque é nítido que a gente precisa cuidar dos nossos jovens, né? Se a gente sair pelas ruas com atenção, a gente vai perceber que a situação está ficando cada vez mais grave. Tem muito jovem perdido. E tem muito jovem que, de repente, por falta de oportunidade, por falta de encaminhamento profissional, acaba se perdendo e até entrando ou para o submundo das drogas, do tráfico, né? Ou desmotivado em casa. A gente não quer isso. Mas alguém sonhou muito antes da gente. Há 55 anos, o CIE tem esse sonho de transformar a sociedade a partir da educação e da oportunidade de trabalho. E aí, gente, muita coisa foi acontecendo. Só para você ter uma ideia, em 2008 foi criada a Lei 11.788 com o objetivo de regulamentar uma área profissional muitas vezes tida como mão de obra barata e com isso os estagiários passaram a ter os devidos direitos. Então, bom a gente saber. O jovem aprendiz também, ele é protegido pela lei. E a gente vai entender um pouco, porque a gente vai incentivar a nossa meninada a procurar um estágio, a procurar aprendizagem, tá? Para falar mais sobre isso, hoje eu recebo o Leonardo Filente, que é supervisor de atendimento às empresas e instituições de ensino, CIE, sempre presente nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo, viu? Prazer. Muito obrigada. Obrigada. Pra mim é uma felicidade, um prazer. Senta aqui bem pertinho de mim, Leonardo, pra gente começar esse assunto e tentar entender aí o que essa lei trouxe de benefício e dar uma animada na turma, né, nos pais, nos responsáveis pra botar essa juventude pra trabalhar. Exatamente. A lei é de 2008, como você bem disse, a lei 11.788, na época chamaram de nova lei de estágio, mas desde 2008, são mais de 10 anos agora que a lei foi criada. E a lei ela veio realmente para trazer mais benefícios para o jovem e também para criar uma certa segurança, tanto para a empresa quanto para o estudante, que algumas condições mais favoráveis, para que realmente o estágio ele seja produtivo. Perfeito. Bom, a gente tem algumas perguntas, porque a nossa equipe já foi para as ruas, para primeiro a gente entender, assim, quais são as dúvidas principais. E aí depois, o que a gente não falar, a gente retoma aqui o assunto, tá? Claro, vamos lá. Que a gente quer que fique tudo muito claro para você. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção na primeira pergunta que eu já vou pedir para colocar na tela. Boa tarde, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. O jovem aprendiz, ele tem direito ao Vale Transporte? Essa é uma ótima pergunta do Vitor. É muito comum ter essa dúvida. Hoje, foi do estágio ao aprendiz, ambos os programas, já pegando tanto as duas leis, é obrigatório, compulsório, a empresa ela pagar o Vale Transporte, tanto ida quanto volta. Então, isso está, sim, na lei e o jovem ele tem esse direito. Tanto para o jovem aprendiz quanto para o estagiário? Para ambos os programas. Então, tá vendo? Às vezes você fala assim, eu não vou fazer estágio, eu não vou fazer aprendizagem, eu moro longe, não vai compensar? Vai compensar? Sim. Com certeza. Tá bom? Próxima pergunta, então, é da Vitória. Vamos lá, atenção. Boa tarde, eu tenho uma dúvida. O jovem aprendiz, ele pode ser desligado durante o período de férias? O jovem aprendiz, ele é um seletista com uma condição especial, um prazo pré-determinado, então ele segue algumas questões muito próximas do próprio empregado convencional. Então, durante o período de férias, não, né? Após o período de férias, ele pode sim ser desligado, mas também mediante algumas questões específicas, não é qualquer desligamento. Por ser um programa com viés mais social, a empresa ela tem que demonstrar a tentativa da aprendizagem, ele tem que aprender, ele tem que se desenvolver. Então, para isso, a empresa também tem que tentar. Porque o jovem ele vai sem experiência, né? O jovem ele não conhece o mundo do trabalho, então ele precisa se habituar a algumas regras. Então é importante sim que ele identifique essas oportunidades dentro do ambiente de trabalho e aí o gestor também ele faça uma análise mais refinada, podemos dizer, antes de partir para um possível desligamento, que também tem que ter o aval da entidade capacitadora, que é o caso do CIE. Perfeito. Você está entendendo como é importante ter uma entidade capacitadora para poder deixar tudo isso muito claro? Eu gostei muito da sua fala, Leonardo, que também é uma responsabilidade social você contratar um estagiário ou um aprendiz, né? Então, o gestor também precisa entender isso, que é a primeira experiência daquele rapaz ou daquela moça, estar aberto a ensinar e a parar as arestas, porque elas vão surgir, é tudo novidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o CIE está ali capacitando esse jovem para que ele esteja mais bem preparado.
preparado. Isso é importante. Daí você que, de repente, é empresário mesmo, que sua empresa seja pequena, você também pode ter um estagiário, você contar com o apoio do CIE, para que você tenha esses jovens que estão cadastrados lá, que já vão para a sua empresa mais preparados. Porque no CIE eles têm oportunidades de cursos gratuitos, de palestras. Então, facilita muito. Você pega um jovem já mais esperto, né? Sem contar com a proatividade, porque eu acho que quem já foi ali, fez o cadastro, já está um passo adiante. Sem dúvida. Já está na dianteira, porque ele já está próximo às oportunidades que você vem oferecer para todos os estudantes. E até completando a pergunta da nossa colega, o CIE, ele faz esse importante papel social e ele também auxilia a empresa na condução do programa. Então, caso a empresa identifique alguma dificuldade que o jovem possa ter, que é comum, né, até pela idade, por ser a primeira experiência, o CIE também contribui para essa formação. Então, a empresa ela não está sozinha. O CIE está lá dando suporte para ela, para que esse jovem se torne um profissional. Sabe o que eu acho que faz muita diferença? Você entender que o CIE não é uma empresa do governo, nada disso. É uma ONG. Nasceu com amor. Tem uma missão clara, né? E que é realmente ajudar o mundo para que ele fique cada vez melhor através da capacitação dos jovens. É muito lindo. Agora, a próxima pergunta é do Matheus. Vamos assistir? Mateus, vamos. Vai lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o jovem aprendiz, caso não tenha uma conta bancária, ele possa receber em conta de terceiros? Foi uma boa pergunta. O aprendiz, ele é um seletista com uma condição, como eu falei, pré-determinada, especial. E se ele for menor de idade, ele pode abrir a conta com o responsável legal, né? Até porque é uma condição que o próprio banco, a instituição financeira, ele exige. Então, nesse caso, ele teria que estar acompanhado de um responsável legal para que ele receba em conta. Né? De um terceiro que não for responsável legal, não é possível. Ou seja, ele tem que ter uma conta dele, tem que ter o Exatamente, nomezinho dele tem que ali. ter o nomezinho. E é legal, já é uma forma de empoderar esse jovem. Sem dúvida. Né? Vale a pena. Já viver a vida adulta. Próxima pergunta é da Rosana, vamos assistir. Olá, boa tarde, meu nome é Rosana e eu gostaria de saber quais as diferenças do curso do estágio obrigatório e do estágio não obrigatório. Rosana, a lei é uma só. A lei 11.788, ela abrange tanto o estágio obrigatório como não obrigatório. Hoje, o estágio obrigatório é aquele estágio que o jovem ele tem que cumprir uma carga horária para que ele se forme, para que ele ganhe a certificação. Então, para que a lei facilite, para que as empresas deem a oportunidade desses jovens, eles busquem essa formação, a lei ela dispensa as empresas do pagamento de uma bolsa auxílio, que seria o conhecido como salário, e o vale transporte. Então, ele cumpre uma carga horária para que ele ganhe a certificação. Para isso, a instituição de ensino tem que emitir uma declaração informando que ele tem uma carga horária a cumprir. Qual que é essa carga horária? Porque aí essa carga horária ela tem que ser respeitada, a carga horária obrigatória máxima, e o CIE faz essa pré-análise. Então, nesse caso, dispensa o direito do vale transporte e da Bolsa Auxílio. O estágio não obrigatório, que é o estágio que eu posso dizer mais convencional, que é o mais comum, ele sim tem algumas condições, o direito e o pagamento da Bolsa Auxílio, que seria o salário, e do Vale Transporte também, que são compulsórios. Então, o estágio em si, a experiência em si é a mesma. O que muda são as condições, tá? No estágio não obrigatório, a empresa não é obrigada a pagar os benefícios. No estágio obrigatório, ela é obrigada. Não é obrigado e no estágio não obrigatório é. Agora, então, o estágio não obrigatório, ele pode contar como se fosse um estágio obrigatório. Pode, é um estágio. sim. Se a empresa quiser remunerar, ela pode por liberalidade. Tá. Né? Então, fica ao critério da empresa estabelecer. Normalmente, o estágio obrigatório é muito comum nas férias ou na conclusão do curso. Então, ele se forma, ele está em período de férias e aí ele acaba fazendo esse estágio obrigatório. Eu não sei se tem essa pergunta mais adiante, mas você falou de carga horária máxima. Qual é a carga horária máxima? A carga horária máxima hoje no programa de estágio são 6 horas. Mas quando é uma carga horária não obrigatória, se ele está em período de férias ou após a conclusão do curso, ele pode fazer o estágio com a duração de até 8 horas. Então, a lei ela dá essa brecha, como ele não tem o período de aula, normalmente, né, no contraturno, ele consegue estender essa jornada para 8 horas. Mas, de uma maneira geral, que é o estágio, que é o mais comum, que é o estágio não obrigatório, a jornada máxima são 6 horas. 6 horas. Tá, joia. Vamos para a próxima pergunta, eu acho que é a Silene. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Claine Silva Nascimento. Eu gostaria de saber se os estagiários, eles têm direito à folga se eles foram convocados para trabalhar na eleição?
Klein. Lindo seu nome, é diferente. Klein, é uma boa pergunta também. E é muito comum essa dúvida, porque muitos estagiários, eles são convocados como mesários. Então, como a gente bem sabe, para um dia de trabalho, o mesário ele tem 2 dias de dispensa no serviço. Isso gera muita dúvida, porque nem a lei do estágio e nem a lei que rege as normas da eleição, ela deixa clara a questão de ser um efetivo ou ser um estagiário. O CIE entende, como ele usa os termos serviços, que sim, o estagiário ele tem direito à dispensa e é assim que a gente orienta as empresas parceiras. Perfeito. Agora, a minha dúvida é, ele tem direito à dispensa, mas ele pode trabalhar? Caso ele fale assim, não faço questão, ou não, tem que ser cumprido à risca? A gente orienta que seja cumprido, né? Porque a gente não sabe se futuramente ele vai requerer esse direito. Tá, joia. Próxima pergunta da Elaine, vamos lá. Boa tarde. O jovem aprendiz pode ser desligado sem justa causa? Pode ser desligado sim, isso faz parte inclusive de um contexto profissional. Não existe essa estabilidade no programa de aprendizagem. A Lei 10.097, ela deixa muito claro quais são os motivos para que a empresa possa desligar um aprendiz. E aí que entra fortemente o CIE como instituição capacitadora. A gente não quer que o desligamento ocorra, a gente quer que o programa ele transcorra de uma maneira muito bom para a empresa e para o estudante, para que a empresa possa absorver esse jovem como seu futuro empregado ou que o jovem tenha condições com essa experiência de ingressar numa oportunidade futura. Então, hoje a lei ela fala de 4 motivos. Primeiro, a justa causa, como ela bem colocou. Justa causa, a empresa pode desligar. Repetência escolar por falta. Então, isso é importante. Se o jovem aprendiz, ele não está frequentando as aulas e ele repetir em virtude disso, a empresa ela pode desligar. E o CIE ele faz esse papel de acompanhar essa frequência escolar semestralmente, porque a gente não quer que ele pare os estudos. A ideia do programa é que ele continue, tá? Um outro motivo é a pedido do próprio aprendiz. Então, se o jovem identificar que não é uma oportunidade para ele e ele quer ingressar em outras vagas, ele também pode. E o último é inadaptação, Cláudia. Essa inadaptação ela tem que estar acompanhada de análises, tanto da entidade formadora quanto da empresa. Como eu falei, o jovem ele vem sem experiência, sem bagagem, e é comum que ele cometa algumas falhas. Ele está sendo orientado. A ideia do programa, como o próprio nome diz, é a aprendizagem. Então, nós acompanhamos essa evolução através de advertências por parte da empresa, acompanhamento e orientação por parte do CIE, dentro das necessidades, acompanhamento também com assistente social, junto à família, porque muitas vezes um comportamento inadequado dele na empresa pode se trazer da família. Então, alguma questão familiar que está interferindo. Então, até esse trabalho junto à família a gente faz. Então, por inadaptação, após diversas tentativas, sim, ele pode ser desligado do programa de aprendizagem. Nossa, que trabalho lindo que você faz, né? Você vê, é tão difícil educar filho, não é fácil, né, gente? É uma tarefa árdua. E daí, se você pode contar com esse tipo de apoio, olha que privilégio. Entra no site, faz o cadastro. Você, pai, mãe, orienta teu filho para fazer o cadastro. Vovó, mesma coisa, cie.org.br. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta, já vou pedir para colocar na tela agora. A do Matheus já foi? Já foi. Agora a gente vai ver a pergunta do Joel. Vamos lá, pode rodar. Boa tarde. Por acaso o jovem aprendiz participa do dissídio? Dissídio. Primeiro vamos explicar para a turma que não sabe o que é dissídio. Dissídio é uma participação que ele tem anual, que aí, de acordo com a convenção coletiva, há um aumento aí, uma progressão salarial. Né? Dissídio, então, é um aumento? É um aumento salarial. Tá. O aprendiz, a lei da aprendizagem estabelece um salário mínimo federal, né? A não ser que haja uma condição mais favorável. O que seria uma condição mais favorável, Cláudia? Na convenção coletiva da empresa, mencionar o aprendiz. Então, isso não é para todas as categorias. Algumas categorias específicas, um exemplo, a indústria, é muito comum. Eles mencionam o aprendiz para uma condição mais favorável salarial. E aí, sim, é seguido o dissídio da empresa. Caso não haja essa menção, há sim uma progressão salarial do aprendiz, mas de acordo com o aumento do salário mínimo federal. Tá bom? Perfeito. Então, é o que está estabelecido pela lei em relação ao salário mínimo, Exatamente. Não participa do dissídio da categoria. Exatamente. Próxima pergunta da Tatiele, vamos conferir. Boa tarde. A carga horária do estagiário pode ser reduzida no período de prova? Muito bom. Não só pode,
mas como isso está estabelecido na lei. Se o jovem, o estagiário, ele requerer esse benefício, ele tem esse direito. Então, o que fala a lei de estágio? Que em período de prova, desde que comprovado e de maneira antecipada, porque o jovem não pode chegar no dia e falar, hoje, chefe, eu vou sair mais cedo porque eu tenho prova. Não, ele tem que passar isso de uma maneira de antecedência para que o próprio gestor ele possa também se programar com a ausência desse estagiário. Então, normalmente, as próprias universidades, escolas, elas cedem um calendário de prova e com esse calendário o jovem ele tem direito de uma dispensa com até 50% da carga horária diária dele. Se ele trabalha 6 horas... Vai trabalhar 3. 3 horas e assim sucessivamente. Na verdade, tem que entender que esse momento é de dedicação, né? Exato. Tanto aos estudos quanto ao trabalho. E a oportunidade passa pela vida da gente tem que agarrar da melhor forma possível. E é importante frisar que a nova lei de estágio, ela veio realmente para trazer para o jovem o benefício para que ele se dedique aos estudos. O estágio nada mais é do que um ato educacional. Então, o jovem, ele tá saindo da teoria para a prática, ele está levando essa teoria para a prática. Então, isso é muito importante, que ele tenha esse tempo para os estudos. Tá, joia. A primeira pergunta que a gente tem aqui é de uma pequena empresa. Ela diz assim, eu tenho uma empresa, mas ainda é muito pequenininha e a gente faz artesanato. Gostaria de saber se eu posso contratar um estagiário. Hoje, o programa de estágio ele é voltado sempre para o currículo educacional. Então, a gente teria que vincular o estágio às atividades. Hoje, não há, dentro no reconhecimento do MEC, de um curso de artesão. Isso é um curso livre, podemos dizer assim. Então, automaticamente não daria direito ao programa de estágio, mas dentro da empresa dela, ela pode sim ter um estagiário para trabalhar e dar suporte em outras atividades. Por exemplo, na parte administrativa, Perfeito. No marketing, mesmo que seja pequenininho, mas na divulgação das redes sociais. Exatamente. Né? Então, dá para ter um estagiário nessas condições. Dá para ter um estagiário nessas condições, sim. Enfim, desde pequena, média, grande empresa, todo mundo tem benefícios com o CIE. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o CIE através do cie.org.br ou no Face, no Insta oficial.cie. E aí tem o Twitter também, que é o CIE_oficial1, o canal no YouTube com vários vídeos, oficial CIE. E se você quiser ligar no 3003-2433 de qualquer lugar do Brasil, faça o seu cadastro, tá? É importante, CIE, com certeza vai te ajudar. Obrigado, Cláudia, pela oportunidade. Queria te parabenizar pelo aniversário também. Muito obrigada. Né? Felicidades, viu? Obrigada, Leonardo. Obrigada, viu? Foi uma alegria te receber. Muito bom poder falar e divulgar que o Brasil vai ser melhor com trabalhos lindos e sérios como que o CIE tem feito, né? Eu gosto disso, isso me faz muito bem. Eu espero que te faça bem também. E como eu falei no começo do programa, se o Vida Melhor tem agregado valor na sua vida, compartilhe, conta para os seus amigos, fala para todo mundo assistir. Assim a gente vai aprendendo mais, a gente vai ficando cada vez melhor. Eu me sinto uma pessoa melhor hoje do que ontem, né? E a cada dia a gente vai melhorando, vai crescendo, vai buscando ser mais verdadeiro, mais saudável, mais comprometido com a vida e com Deus.